Ok, pessoal. Vamos lá dar continuidade ao conteúdo do último vídeo, que nesse caso é calcule a área de um triângulo, tá? Eu disse na aula passada ou no vídeo anterior que para calcular a área de um triângulo basta você ter a base vezes a altura dividido por 2. Só que existem situações onde entra o ângulo, onde você não tem a base ou às vezes não tem altura, então tu tem que usar outro recurso para encontrar a área desse triângulo. Nesse caso, quando você tem o ângulo e aí você observa que existem lados que formam esse ângulo, fica fácil encontrar a área desse triângulo. Por quê? Porque na aula anterior a gente viu que a área de qualquer triângulo são os lados que formam o ângulo vezes o seno desse ângulo, vou chamar seno de alfa dividido por 2. Ou seja, os lados que formam esse ângulo vão se multiplicar vezes o seno desse ângulo, isso no final divide por 2. Então observa que nessa questão aqui, a gente precisa calcular a área desse triângulo. E observa também que eu tenho um ângulo aqui, ó. Ah, professor, então quando eu tenho um ângulo, fica mais fácil, porque quem é os lados que estão formando esse ângulo? Um lado 4 e o outro lado é 2 raiz de 2, que vão formar o ângulo de 45 graus, tá? Então fica fácil, porque é só eu utilizar a fórmula. O que que diz a fórmula? Mais uma vez, a área é igual aos lados que formam esse triângulo, vou colocar A vezes B, vezes o seno do ângulo. Como não tem um ângulo definido, vou colocar ângulo seno de alfa aí, dividido por 2. Ah, beleza então, professor. Então, quem são esses lados que formam o ângulo de 45? Um lado pode ser o A. Quem é o outro lado? O outro lado pode ser B. Seno do ângulo. Quem é o ângulo? 45 graus. Então, é só substituir. E é isso que foi feito aqui, olha. Vamos ver. Quem é o primeiro lado que forma o triângulo? Que forma o ângulo? 2 raiz de 2. Tá aqui, ó. 2 raiz de 2. Quem é o outro lado que forma o ângulo? 4. Tá aqui o 4. Vezes o seno do ângulo. Só que o ângulo é 45. Então, vezes seno de 45 e divide por 2. Tá aí, ó. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai usar a matemática aqui, ó. Pega esse 2 e corta com esse 2, porque quando você dividir vai dar 1. Então é a mesma coisa que cortar. Então você já tira esse 2 lá de baixo e fica só com aquilo que sobra. Que nesse caso é 2 raiz de 2 vezes 4 vezes raiz de 2 sobre 2. Depois disso, você observa o seguinte, que quando você tem raiz de 2 vezes raiz de 2, isso daí vai dar raiz de 2 ao quadrado. Por isso que colocaram aqui, ó, raiz de 2 ao quadrado, certo? E você tem também o seguinte, que quando você tem raiz de 2 ao quadrado, você cancela esse 2 daqui com esse 2 daqui e vai ficar o 2, beleza? Aí fica mais fácil, porque se você tem 2 em cima e 2 embaixo, quando você dividir, vai dar 1. Logo, 2 dividido por 2 vai dar 1. E 1 vezes 4, a área aqui nesse caso é 4 metros quadrados, tá? A parte do cálculo é o que menos importa. O que eu quero que vocês entendam nesse vídeo é que você precisa saber utilizar essas fórmulas onde tem ângulo no triângulo. Quando, por muitas das vezes, eu preciso que vocês me encontrem a área, e aí você não tem a base ou não tem a altura, você vai utilizar a fórmula da área onde envolve o seno, tá? E isso tudo depende do ângulo, ok? Porque o ângulo poderia vir aqui, ó, certo? E aí você ia ter que ver quem ia formar esse ângulo, que é esse lado e esse lado. Geralmente, quando você utiliza a fórmula, você vai ter essas medidas aí. Como, por exemplo, nessa questão aqui, ó. O ângulo é 45. Quem está formando ele é o 4. Quem está formando ele é o 2 raiz de 2. Então, por isso que vocês multiplicam aqui, ó. 2 raiz de 2 vezes 4 vezes o ângulo que aparece, vezes o seno do ângulo, que é 45. Tá? Ah, professor, mas aí você precisa saber também quanto é o seno de 45. Aí você ia ter que ir lá na tabela da trigonometria, ou então pegar uma calculadora, e aí você fazia a seno de 45, que você vai chegar à conclusão que é 2 raiz de
2. É por isso que eu substituo aqui, ó, 2 raiz de 2 no lugar do seno de 45. Depois disso é só matemática. Você vai resolver e você vai chegar à conclusão onde a área aqui é 4 metros quadrados. Tá? Então, usem esse vídeo para vocês resolverem questões voltadas para ângulo, questões de triângulo, onde você vai usar uma outra fórmula para encontrar a área desse triângulo. Ou seja, a multiplicação dos lados que formam o ângulo vezes o seno do ângulo. Tá? Isso no final divide por 2. Beleza? Então, até a próxima aula.